Paz do Senhor a todos e a todas. Forte abraço. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa última carta. Nós vamos encerrar essa série de palestras hoje com a carta de Laodiceia. Talvez uma das igrejas mais intrigantes, né? E uma igreja que se assemelha muito à nossa do século XXI. É claro que todas as igrejas têm um perfil, um traço, né? De muitas de nossas igrejas hoje, ou muitas de nossas igrejas hoje, possuem um traço de cada uma dessas igrejas, né? Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja, de certa forma, que se assemelha muito às nossas igrejas do século XXI. Até pelo fato de ser a última igreja, né? Que estaríamos vivendo esses últimos dias. Então há essa similaridade nessa questão, dessa semelhança, né? Que a igreja de Laodiceia tem com relação às igrejas atuais. Amém? Então vamos fazer uma oração em nome do Senhor e vamos agradecer nesse momento. Pai, nós te damos graças, queremos que Tu nos ilumine, Pai, fale conosco, que tudo que nós temos aprendido, ouvido, Senhor, que Tu possa nos direcionar nesta noite, para que haja crescimento, para que haja, Senhor, para que haja maturidade, Senhor, para a Tua igreja, para que possamos viver como verdadeiros cristãos e cristãs, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, meus irmãos, eu queria iniciar falando sobre incredulidade. E nós sabemos que existem vários tipos de incredulidade, por vários segmentos da sociedade. Mas um dos tipos de incredulidade mais difíceis de ser dobrada é aquela daquele que se diz religioso e não é. Quarta-feira eu falei sobre essa questão de muitos estarem dentro da igreja, por acharem que pertencem a uma igreja, elas pensarem que estão salvas. Como aquela passagem, né, que Jesus disse no final do Sermão da Montanha, que quando as pessoas disserem: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres,
E Jesus dirá para esses descrentes: apartem-se de mim porque não vos conheço. Ou seja, o incrédulo religioso, ele é o mais difícil de ser domado. Uma religião farisaica. E para esse tipo de incrédulo, torna-se mais difícil em ser alcançado pelo Evangelho. Porque elas estão dentro das igrejas, essas pessoas. Elas resistem à palavra de Deus, pois o mesmo acredita que não mais precisem do Evangelho. Ele ou ela, né, acha-se que devido à sua religião, devido à sua moralidade, elas já são salvas, né? Pelo que fazem, pelas suas atividades eclesiásticas dentro da igreja, já acham que estão do lado de Deus. Mas nada é mais espiritualmente mortal do que uma falsa certeza da salvação. Isso é muito perigoso. A igreja está repleta de pessoas, homens e mulheres, que nunca se arrependeram e nem creram em Jesus Cristo. Mas elas estão nas igrejas, convencidas de que se acertaram com Deus e não receberão julgamento. Jesus foi muito contundente com relação a essas pessoas, em pontuar essas pessoas. Algumas dessas pessoas recebem ou receberam o ensinamento da palavra de Deus dia após dia, semana após semana, mas continuam indiferentes à sua verdade e desconhecem a verdadeira condição de seus corações. Elas não acreditam que estão perdidas em seus pecados por terem feito uma confissão de fé, né? Por terem respondido a um determinado tipo de oração. Não há muito que se possa dizer ou fazer para convencê-las de suas necessidades do Salvador. Se elas se auto-intitulam salvas, como despertar essas pessoas a fazer entendê-las que elas precisam de Jesus? Só Deus. E esse era o estado da igreja de Laodiceia. Esse era o estado dos cristãos da igreja de Laodiceia. E esse estado da igreja dos cristãos de Laodiceia é o estado de muitas igrejas cristãs da atualidade. Igrejas vazias de verdadeiros santos e santas, mas cheias de pecadores autoenganados, que são totalmente alheios à ameaça do julgamento divino. São pessoas totalmente descompromissadas com o reino de Deus. São homens e mulheres que não têm esperança do céu. E as suas atividades religiosas são uma hipocrisia inútil. São pessoas que precisam ser chamadas ao arrependimento e crerem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Vive um cristianismo nominal, né? São os evangélicos nominais. A gente usou muito isso para determinados tipos de cristãos, né? Para falar de outros segmentos religiosos. Mas caímos também nos mesmos erros da questão do nominalismo, né? Porque pertencemos a um determinado segmento religioso, fazemos parte de uma comunidade institucional, local, e não somos despertados, ou não queremos nos despertar para a nossa real condição espiritual. Vive um cristianismo nominal e, consequentemente, uma espiritualidade nominal marcada pela indiferença espiritual com relação ao Senhor Jesus Cristo e também pela acomodação. A carta final de Cristo é um poderoso lembrete, e essa carta, né, aos crentes de Laodiceia, é um poderoso lembrete
que há um vasto e difícil campo missionário escondido nos visíveis bancos das nossas igrejas. Que existem pessoas dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas cristãs, que precisam nascer de novo. Que precisam ter o encontro real com Cristo. E isso, irmãos, é tanto fatal que está revelado na carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E aí, vamos entender um pouco do contexto histórico da cidade de Laodiceia, bem rápido. E a gente entender um pouco do contexto histórico da cidade de Laodiceia, nós vamos entender o comportamento dos crentes de Laodiceia. Porque o comportamento dos crentes de Laodiceia é um perfil daquilo que o mundo na época era. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja com os pés, era um povo com os pés na igreja, mas a cabeça no mundo. A cabeça no mundanismo. E essa palavra mundanismo, nós cristãos evangélicos, nós sabemos o que significa. E para muitos essa palavra ela é cafona. Para muitos essa palavra é antiquada. Para muitos a palavra mundanismo, ela não caberia mais nas nossas igrejas, né? Igrejas do século 21. Mas essa palavra nunca foi tão importante para nós como ela foi no passado, né? Então, a cidade de Laodiceia era notória influência de uma prosperidade e influência, né? Ela é uma cidade de influência e prosperidade. Comércio, mercadores vinham comercializar na cidade de Laodiceia. A sua manufatura têxtil, indústrias têxteis. A cidade de Laodiceia fabricava uma lã preta de altíssima qualidade. E também há uma medicina super avançada, principalmente no campo da oftalmologia. Ela fabricava colírios que serviam de remédios para os olhos, né? Então, percebam a influência, a importância da cidade de Laodiceia para o mundo de sua época. A cidade de Laodiceia fora destruída no ano 60 depois de Cristo por um terremoto, um grande abalo sísmico. Mas ela se recusou ao auxílio governamental para a sua reconstrução. Ou seja, ela quis se levantar sozinha. Ela se achava autossuficiente. Ela queria se erguer sozinha. E ela fez isso. Ela recusou o dinheiro que vinha do governo. Não somente se reestruturou sozinha, mas também ajudou as cidades que também foram abaladas pelo terremoto, tornando-se uma cidade, de certa forma, arrogante, por conta da sua riqueza, né? A cidade de Laodiceia era um centro financeiro desta parte do mundo. Ouro, prata e moeda romana eram guardadas como uma espécie de banco central. Comerciantes e negociadores do mundo inteiro vinham fazer negócios ou buscar empréstimo nessa cidade. Suas fábricas de tecido eram famosas. A cidade de Laodiceia era a capital da moda, seria a França da atualidade. Sua escola de medicina era um destaque na época. E eles se tornaram grandes especialistas nas áreas de oftalmologia. Mas Jesus se dirige à igreja de Laodiceia. Vamos sair um pouco do contexto e vamos entrar no remetente da carta. Jesus se identifica como o Amém, né? O verso 3, capítulo 3, verso 14 do livro do Apocalipse, Jesus se identifica como o Amém. Ou seja, aquele que fala a verdade, aquele que é autêntico, aquele que é verdadeiro. Ele é a palavra verdadeira. Ele garante e cumpre aquilo que fala. Ele é o Amém firme, fiel e inabalável. O Deus que nunca muda. O Deus que não se arrepende. No Deus que falou, está falado. No Deus que falou e cumpre o que fala. Eu sou o Amém, diz o Senhor.
Ele se refere, ele se identifica, né? Ele se revela como um amém para a igreja de Laodiceia. Cristo é o próprio cumprimento das promessas de Deus. Toda promessa de graça, toda promessa de bênção, toda aliança de paz e perdão é validada na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o amém de Deus, aquele que confirma todas as promessas divinas. Jesus também se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Continua no verso 14, ou seja, o seu testemunho é verdadeiro, ele é justo em seu ato de revelar o pecado e também em julgar o pecado dos homens. A sua justiça é baseada na verdade de Deus, que é a sua palavra. Ou seja, ele é a testemunha fiel, ele é o verdadeiro Deus, mas também revela um traço. Quando ele diz eu sou testemunha fiel e verdadeira, ele também revela um traço da sua essência divina, porque ele é Deus, fiel, justo e verdadeiro. Jesus também se revela como o princípio da criação de Deus. Verso 14. Paulo diz que, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colossenses, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude de Deus. Amém? Então, quando ele se revela à igreja de Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação, ou primogênito da criação, não é que Jesus está dizendo que foi criado, porque ele é pré-existente, ele é Deus. Jesus está falando, ele tem a supremacia, ele tem a primazia. Quando ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, ele está dizendo que ele está acima de tudo e de todos. O termo no grego, esse termo primogênito, ou princípio, o termo no grego é prototokos, que significa aquele que tem primazia, aquele que é supremo. Como princípio também, né? Arque, falando de princípio, ou seja, apontando Jesus como fonte de toda a criação. É nessa perspectiva que Jesus se revela à igreja de Laodiceia. Eu sou o criador de toda a vida física e espiritual, diz o Senhor. Aí Jesus continua na sua carta revelando o pecado da igreja de Laodiceia. Os versos 15, 16 e 17. Né? Quando Jesus diz, conheço as obras que você realiza. Né? Que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Jesus se reporta à igreja de Laodiceia com nenhum elogio. A igreja de Laodiceia é a única igreja que Jesus não diz nada de positivo. Não há elogios. Aparentemente não havia trigo, somente joio. Não há nada a elogiar, somente pecados a condenar. E o Senhor nada oferece a essa igreja, a não ser, primeiramente, a condenação implacável a essa igreja que não era uma igreja regenerada. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, né, e diz, eu conheço vocês. Eu conheço você, sei quem você é. Você é morno. E por você ser morno, por você ser morna, eu estou a ponto de vomitar-lhe. Eu estou com ânsia de vômito. A igreja de Laodiceia deu ânsia de vômito em Deus. Olha o estado espiritual da igreja de Laodiceia. Deu ânsia de vômito. Jesus diz, olha, eu sei que você não é frio nem quente. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus sabe quando somos pessoas espiritualmente indiferentes. A mornidão espiritual da igreja de Laodiceia era a sua indiferença com relação a Jesus. O grande problema que a cidade de Laodiceia enfrentava eram as suas águas.
A cidade de Laodiceia não tinha água potável. E as suas águas, era uma terra seca, e as suas águas vinham de outras cidades, passando por dutos, por canos. E esses canos, eles eram canos, né, de tijolos, e essa água já vinha sendo suja, barrenta, tóxica, contaminada e repulsiva, incapaz de saciar a sede ou restaurar as forças da comunidade de Laodiceia. E com essa imagem dessa água suja, turva, morna, porque quando chegava, a água chegava nos canos de Laodiceia, nos canos da cidade de Laodiceia, ela chegava numa temperatura morna. E essa era a condição espiritual da igreja, dos crentes de Laodiceia, né? Essa imagem que seria compreendida, Jesus fala, né? E essa imagem que Jesus revela da igreja de Laodiceia, os crentes conheceriam muito bem. Todos que habitavam ali sabiam do que Jesus estava falando. O Senhor repreendeu a igreja de forma impressionante e clara. Olha, vocês me dão ânsia de vômito. Quem dera que vocês fossem frios ou quentes, mas não mornos. Não sejam mornos. Porque se vocês forem frios, significa que vocês estão espiritualmente apáticos, né? Pessoa revela o descrente, sem interesse no reino. Uma pessoa perdida, sem salvação, separada de Deus, corações insensíveis, endurecidos. Essa é a condição do frio, daqueles que estão frios espiritualmente. O quente, né? Como Jesus diz, olha, ou quem dera vocês fossem frios ou quentes. O quente denota algum fervor em Deus. Alguém fervoroso, em chama pelas coisas espirituais. O crente, né, fervoroso, inflamado, com fervor espiritual pelo reino de Deus, uma testemunha viva de Cristo, consumida pelo amor, pelo zelo e pelo amor a Deus. Mas a igreja, os crentes de Laodiceia eram crentes mornos, como a água que chegava na cidade de Laodiceia, morna. A água se adaptava ao ambiente. Ou seja, a igreja estava se adaptando ao mundo. Assim como a água que chegava na cidade de Laodiceia, os crentes estavam se adaptando. Quando a água chegava, se adaptava à temperatura da cidade de Laodiceia. E os crentes estavam se adaptando ao mundanismo da cidade de Laodiceia. Indiferentes. Uma vida espiritual dos crentes dessa cidade tornaram-se indiferentes. Jesus chama-os de mornos. Eles haviam sido quentes, fervorosos, mas esfriaram-se. Adaptaram-se às influências do mundo. Tornaram-se mundanos. Devido a essa influência, o seu amor por Cristo amornou. Ficaram acomodados, indiferentes. E embora fossem convertidos, tinham se tornado carnais, cristãos mundanos, mornos. Mas alguns nem sequer nasceram de novo. Alegavam conhecer Cristo, mas não eram convertidos. Faziam parte da igreja visível, mas Cristo não fazia parte de suas vidas. Eram diferentes, sem salvação, e gradualmente adaptados ao ambiente igrejeiro. Né? Adaptados ao ambiente igrejeiro. Nunca foram salvos. Então haviam essas duas qualidades de pessoas dentro da igreja de Laodiceia. Os espiritualmente mornos e os espiritualmente mortos. Aos olhos humanos é impossível distinguir o joio do trigo, né? Entre o morno e o perdido. E essa reação de Jesus para com a igreja de Laodiceia, quando diz, olha, eu estou a ponto de vomitar-lhes da minha boca, é uma reação mais visceral, né? Que vimos da parte de Cristo.
Porque Jesus confrontou as outras 6 igrejas, mas essa confrontação, ela é comovente, ela é horripilante. Né? A pessoa já chegasse para mim e para você dizer, olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. A igreja morna de Laodiceia, para Jesus era repugnante. Né? E é interessante observarmos isso, né? Porque quando se está com ânsia de vômito, né? Geralmente, né, eu me lembro, os mais antigos aqui, toma-se geralmente uma água morna, né? E ela bate no estômago e aí você vomita. Era esse sentimento, né? Jesus não conseguia digerir essa igreja. Essa igreja deu problema estomacal em Cristo. Essa igreja trouxe náuseas. E uma ânsia de vômito é uma coisa horrível. Uma ânsia de vômito é algo indesejável. Né? E essa igreja era como água morna, que ao bater no estômago de Jesus, ele disse, eu não suporto essa igreja. Eu quero vomitá-la, eu quero lançar fora, eu quero me ver livre. Olha que situação, olha a situação espiritual da igreja de Laodiceia. Olha a situação espiritual de muitos cristãos e cristãs da atualidade. Que Jesus ainda fala à sua igreja. Cristo queria cuspi-la de sua boca, vomitá-la. O fracasso em ser frio ou quente era uma ofensa revoltante ao Senhor Jesus. Então, qualquer extremo teria sido preferível ao Senhor. O primeiro extremo, a frieza. O segundo extremo, a quintura. Mas a igreja de Laodiceia nem era quente, fria e nem quente. Estava em cima do muro. Né? Havia mais honestidade do estado espiritual se ela fosse fria, Jesus diz isso, ou se ela fosse quente. Mas ela não era. Eles se envolveram ou revolveram-se numa satisfação espiritual enganosa, sem perceber que a heresia e a hipocrisia haviam entorpecido sua capacidade de avaliar a sua vida espiritual, sua própria condição espiritual. O problema dos crentes laodicenses era que eles não eram nem quentes e nem frios. Não tinha a frieza da hostilidade ao evangelho, ou a rejeição da fé, mas também não tinha o zelo e o fervor. Não eram frios, hostis ao evangelho, hostis à fé cristã, mas também não eram fervorosos. Não tinham zelos. Eles eram diferentes. Eles eram nominais. Eles eram acomodados. E Jesus exorta essa igreja a abandonar a omissão espiritual. Uma igreja que não faz o que é errado. Escute, olha. Uma igreja que não faz o que é errado, mas que não se dedica a buscar uma relação de intimidade com Deus, está também fora de foco. Podemos passar um verniz de crente em nossas vidas, até convencer as pessoas que somos super espirituais. Mas não vamos conseguir enganar o Deus que tudo vê e tudo sabe. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz, olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei. Você pode enganar outros, mas eu sei quem vocês são. Você pode passar um verniz de crente na sua cara, mas eu sei o que está por trás de você. Eu sei o que você esconde, igreja de Laodiceia. É forte. Deus sabe todas as coisas. E Ele sim, Ele quer curar
do pecado da indiferença. Ele queria curar a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia diz: não preciso de nada. Ele diz isso, né? No verso 17. Olha o que Jesus diz para ela. Ó. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Olha aí. Olha a arrogância. Olha a arrogância da igreja. Olha a arrogância dos crentes. Jesus sabe quando somos pessoas espiritualmente arrogantes. Cristo descreve a profundidade da ilusão dos crentes de Laodiceia. E Jesus declara que eles estão totalmente alheios à real condição espiritual de suas vidas. Não estavam em posição de avaliar o estado dos seus corações. Jesus diz: olha, vocês estão cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos e nus. Cegos para a realidade espiritual. Eles estavam infestados pelo mundanismo, pelo materialismo, pela autossuficiência. Eles eram em si mesmados, arrogantes. Olha, nós temos tudo, nós não precisamos de nada, nós somos ricos. Eles achavam que estavam fazendo tudo certo. E esse é o auto-engano, muitas vezes, irmão, na nossa vida espiritual. Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E aí, por prosperarem, escute aí, ó, por prosperarem, achavam que Deus estava abençoando-os. Que coisa, né? Achando que estavam ricos, pensavam que Deus estava abençoando. Eles não entendiam que nem toda prosperidade é de Deus. Nem toda prosperidade é bênção divina. Há juízo também, em algum momento, na prosperidade de alguém. E nesse momento, para a igreja de Laodiceia, a prosperidade enganosa deles, material, eles eram ricos materialmente, mas paupérrimos, miseráveis espiritualmente. Isso é um grande engano de achar que muitas igrejas, né, são bem-sucedidas, de achar que a bênção de Deus está ali. Mas o que esses homens estão fazendo? Eu não estou entrando no mérito de crescimento de igrejas grandes, eu não estou falando isso. Eu quero que nós analisemos e observemos os verdadeiros sinais de uma igreja que cresce de acordo com a vontade de Deus, que cresce sobre o alicerce da palavra do Senhor, que está fundamentada na palavra e cresce de forma edificada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus declara que as suas riquezas, as riquezas deles não eram nada, que eles eram infelizes, eles eram miseráveis, eram pobres, cegos e nus. Jesus revela a pobreza espiritual, a enfermidade espiritual, o terrível estado espiritual dos crentes laodicenses. Eles pensavam que estavam certos, mas Jesus diz a eles que estão completamente enganados. Eles ignoravam a sua própria ignorância. E era um duplo prejuízo para eles. E aí Jesus resolve dar um conselho, dar uma oportunidade para que eles pudessem sair dessa situação. O verso 18, né? Aconselho que você compre de mim ouro refinado
pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus dá um conselho. Na verdade, Jesus, ele oferta a sua graça. Jesus dá uma oportunidade para que a igreja de Laodiceia saísse dessa condição miserável espiritualmente. Jesus nos chama para uma conversa séria sobre a nossa real espiritualidade, irmãos, e o verso 18 revela isso. Uma oferta graciosa. Jesus oferece um remédio para curar a terrível enfermidade espiritual da igreja de Laodiceia. Cristo oferece graça a esses crentes hipócritas. Ele poderia tê-lo julgado imediatamente, mas retém o seu juízo, retém a sua ira de destruição e os chama ao arrependimento. Ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer isso mais na frente, né? No verso 19, né? Arrependam-se. Há uma oportunidade de mudança. E essas palavras de Jesus enfatizam a falsa sensação de segurança deles. Ao comparar sua oferta de salvação ao vazio das supostas riquezas deles. Jesus revela que as verdadeiras riquezas são as espirituais, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Era isso. Há um confronto do que significa as verdadeiras riquezas do Senhor. O dinheiro deles não podia comprar o que somente Jesus tem para dar. A sua salvação, pela sua misericordiosa graça. Eles não poderiam comprar isso. Não tem para vender. É de Deus, é graça de Deus. E Jesus abre as portas da graça para a igreja de Laodiceia, para que houvesse arrependimento. E somente Jesus poderia dar aquilo que eles realmente precisavam. Jesus revela as verdadeiras riquezas espirituais. Nenhuma fortuna pode dar ao homem a paz verdadeira, a alegria verdadeira, a salvação verdadeira. Somente Jesus Cristo. Foi assim há 21 séculos atrás e é assim hoje. A justiça de Cristo não está à venda para os pecadores. O preço já foi pago. E foi Ele mesmo que pagou com a sua morte. A sua morte substitutiva. E o Senhor olha para a igreja de Laodiceia, olha para a igreja não redimida de Laodiceia e orienta a igreja a comprar 3 itens, né? Todos eles simbolizando a redenção de que eles tanto precisavam. Na verdade, comprar, né? Quando ele diz no verso 18, aconselho que você compre de mim, na verdade é uma figura de linguagem, né? Porque a salvação já foi paga. Jesus estava convidando para eles tomarem posse, para que eles recebessem de graça, né? Para que eles negociassem, na verdade, com Cristo, que eles fossem parceiros, que eles tivessem uma relação de intimidade, que eles confiassem não nas suas riquezas, nas suas posses, na sua autossuficiência, na sua sabedoria, nos seus bens materiais,
mas confiassem em Jesus. E ele usa uma figura, né, uma linguagem metafórica, comprem. Na verdade, Jesus queria dar de graça a eles. Graça maravilhosa, graça divina, graça amorosa, graça abundante. Aí Jesus oferece 3 itens, simbolizando a redenção, o perdão, a libertação que eles sempre precisaram. 3 verdadeiras riquezas espirituais de salvação e um relacionamento correto com ele. A primeira é o ouro puro. Está no verso de número 18. O ouro refinado, puro. Jesus convida tais crentes a se achegarem a uma fé profunda e pura em sua fidelidade a Ele, a uma fé salvadora, a uma fé graciosa, a uma fé preciosíssima. Jesus queria dar essa fé a eles, porque essa fé não é produzida por nós. A fé para a salvação vem de Deus, é dom de Deus. É produzida por Deus em nossos corações. Jesus queria dar a eles também roupas brancas, vestes brancas. São as vestes da justiça divina. São as vestes da justiça de Cristo, imputada em nós pelo seu sacrifício, imputada aos crentes para a salvação. São as vestes de justiça, são as vestes de Jesus. Nós vestimos as roupas de Jesus, a justiça de Jesus nos reveste. Agora as nossas vestes são brancas, são limpas, lavadas pelo sangue de Jesus. Ele nos convida a vestir as roupas da salvação, as roupas de sua graça, as roupas de sua justiça, as roupas de sua salvação. Também ele oferece colírio para os olhos. Numa cidade onde se fabricava colírios, onde era uma grande exportadora de colírios, onde a medicina era destacada nessa área, Jesus diz: olha, eu tenho um colírio que vai fazer com que vocês enxerguem o que os homens não enxergam, para vocês verem as coisas espirituais, para vocês se despertarem para a minha palavra. Ah, meu irmão, como nós precisamos, como tem crente que precisa, irmão, ser liberto da sua visão espiritual, crentes que perderam a sua visão espiritual, que estão atolados, estão mergulhados em pornografias, que estão mergulhados na internet, vendo porcarias. Como tem crentes que precisam desse colírio espiritual, de pingar umas gotinhas nos olhos, para começar a enxergar as coisas de Deus. E Jesus: olha, eu tenho um colírio para os olhos de vocês, eu tenho uma solução para a visão de vocês que está turva. Vocês estão cegos, mas eu tenho um colírio que vai fazer vocês enxergarem, para que vocês abram os olhos para a verdade de Deus, para curar os seus olhos espirituais. Eles precisavam do Senhor para que Deus abrisse os olhos, para que pudessem enxergar a luz da sua verdade, para que a luz da sua verdade pudesse brilhar nos seus corações. A salvação é o ouro que nos tornam espiritualmente ricos na fé. As vestes brancas é aquilo que cobre a nossa pecaminosa nudez com a justiça divina através de Cristo. O colírio nos dá conhecimento da graça iluminadora de Deus
para que possamos compreender a sua verdade. Essa é uma imagem tríplice da salvação. O tesouro que Deus quer derramar, quer compartilhar, quer dar para o seu povo. Aí o verso 19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus nos corrige quando trilhamos o caminho de uma espiritualidade morna e descompromissada. Jesus revela, nesse verso 19, Jesus revela o seu amor para o perdido, para o desviado, para aquele que se afastou, para aquele que se acomodou, para aquele que se esfriou e amornou, para o indiferente. Jesus revela o seu amor pelo mundo, incluindo a forma através da qual ele reprova e disciplina os pecados. Eu disciplino aqueles a que amo. E a palavra, algumas versões tem eu repreendo, e a minha também é essa, né? Essas duas palavras, eu repreendo e disciplino. A palavra repreender aqui é outra forma de dizer que é ele que convence os homens do pecado. Os homens de seus pecados. O ponto nessa questão do verso 19 é que o amor de Deus pelos pecadores se revela. E o seu amor desmascara a miséria humana, a nossa miséria. Sem Ele, de viver uma vida sem Cristo, de viver uma vida como se Cristo não fizesse parte dela. Era isso que a igreja de Laodiceia estava vivendo, uma vida como se Cristo não vivesse ao seu lado, indiferente. Irmãos, a indiferença é o pior dos sentimentos. Você viver ao lado de alguém que o ignora, e Jesus estava vivendo ao lado de uma igreja que o ignorava. E o seu amor é revelado quando ele traz uma mensagem de reprovação e disciplina, buscando da nossa parte o arrependimento e a conversão. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Cristo nos mostra e mostrou o caminho e mostra, né? Mostrou para a igreja de Laodiceia e continua nos mostrando um caminho para o relacionamento com Ele. Qual é o caminho? Sejam zelosos e arrependam-se. A mensagem do Evangelho envolve arrependimento. O cerne da mensagem do Evangelho é para que os homens venham se arrepender. Denuncia o pecado dos homens. E o Evangelho tem sido rechaçado, diluído, enfraquecido, por conta que não está sendo mais pregado genuinamente. Porque virou um evangelho de autoestima, de oba-oba, um evangelho self-service, um evangelho que está muito mais preocupado, pregadores que estão muito mais preocupados em massagear egos dos homens para receber deles vinténs, mas eles não irão prestar conta com Deus, porque o Evangelho nos confronta, o Evangelho nos humilha, o Evangelho revela a nossa real condição, miserável, cego, pobre e nu. Aí Jesus diz que estou à porta e bato. Jesus nos convida para uma relação de intimidade. Ele também faz uma promessa de forma muito especial para aqueles que se voltam a Ele. Cristo quer entrar na igreja de Laodiceia. Cristo quer entrar na sua vida. Cristo quer entrar em nossas vidas.
Cristo quer ser real nas nossas vidas. Cristo quer ser real em cada vida nesta noite. Cristo, ao entrar na igreja de Laodiceia, Cristo quer levar a realidade da verdadeira salvação para esse grupo que se apostatou da fé. Mesmo que fosse não todos, mas alguns respondessem ao seu chamado de arrependimento. É necessária a verdadeira expressão de arrependimento e fé para que a porta se abra. O arrependimento e a fé abrem a porta. E a gente, costumeiramente, achamos que quando dizemos que estou à porta e bato, falamos muito mais para os incrédulos, mas Jesus está falando para a igreja. A igreja que deixou Jesus do lado de fora. Para muitos que deixaram Jesus do lado de fora. Que Jesus está fora da sua vida. Fora dos seus planos. Eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar. Quer se fazer presente. Quer influenciar. A sua entrada e presença na igreja traz unidade. Traz comunhão. Ele diz, olha, entrarei em sua casa. E cearei com você, e você comigo. Ele promete cear, comer conosco, um símbolo da união, do companheirismo, da intimidade. Olha que coisa linda. Olha o que o arrependimento e a fé traz. Olha o que o verdadeiro arrependimento gera conversão genuína. A porta se abre, ele entra, ele faz morada, ele permanece, ele ceia conosco, ele ora conosco, ele chora conosco, ele se alegra conosco, ele dorme conosco, ele se acorda conosco, ele vai conosco, ele volta conosco. Coisa tremenda, né? Ele promete cear conosco, símbolo. A ceia é símbolo de união, companheirismo e intimidade. Essa abençoada comunhão que Cristo prometeu àqueles da igreja de Laodiceia, que se arrependessem e crescem. A carta de Cristo à igreja em Laodiceia é um lembrete sombrio do preço da heresia e da hipocrisia, do preço da indiferença. Mas também essa carta é um encorajamento sobre o amor do Senhor, quando Ele nos disciplina, para que nós não venhamos ir para o inferno. Talvez você esteja passando por um processo disciplinador de Deus. Mas é Deus tratando com você, para você não se perder, para você não se adaptar ao mundo, para você não se esquecer das coisas do Senhor. É um encorajamento sobre o amor do Senhor pelos pecadores, o seu desejo de nos trazer de volta, de levar o homem para o céu, para a salvação. E Jesus encerra a sua carta à igreja de Laodiceia com uma palavra a todos os crentes. Jesus chama essas pessoas que se arrependem, que creem, que Ele tem comunhão, que Ele ceia. Ele chama essas pessoas, verso 21, vencedores, vencedoras. Esse é o ponto alto das bênçãos prometidas por Cristo. Para os crentes que perseverarem fielmente. Embora não possamos compreender plenamente
o que Cristo quer de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que obedecê-lo. Cristo promete que teremos não somente uma comunhão imediata com Ele, mas que também Ele diz que reinaremos ao seu lado por toda a eternidade. Essa é uma imagem da perfeita intimidade em gloriosa autoridade. É a suprema elevação da humanidade redimida no Senhor e um lembrete vívido de que não recebemos uma salvação parcial em Cristo, mas que somos enxertados na família de Deus. Somos filhos adotados, mas somos filhos com os mesmos direitos, que nos concede todos os privilégios de filiação em seu reino eternal. Louvado seja Deus, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa promessa de Cristo à igreja de Laodiceia é considerado uma das maiores promessas feitas à igreja do Senhor. Alguns acreditam, comentaristas, que superou as outras 6. Porque a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Não tinha nenhuma escapatória. Mas Jesus olhou para a igreja, olhou para o homem, para a mulher, e se voltou com seu amor de misericórdia e salvação. Se voltou pela sua graça e nos deu uma oportunidade, mesmo não achando nada em nós, e nunca vai achar em homem nenhum. Ele nos amou com seus olhos de graça e nos deu uma oportunidade de reinar com Ele na eternidade. Privilégios de filiação em seu reino. E Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus conclui essa 7ª carta com um apelo pessoal para que lhe ouçamos a mensagem. Precisamos ouvir e guardar em nossos corações o que ele diz. É a sua palavra dirigida a todos nós. A mensagem é clara. Crente morno comete um grande pecado. Nossa apatia espiritual por Jesus causa-lhe náusea, causa-lhe desgosto e pesar. Precisamos analisar constantemente a nossa temperatura espiritual. Como está o nosso coração? Meu irmão, como está o seu coração? Minha irmã, como está o seu coração nesta noite? A sua vida está onde? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Quando nos tornamos mornos, temos de nos levantar para que a nossa paixão espiritual mantenha-se sempre ardente. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que possamos estar sempre em chamas, fervor espiritual, e que o nome do Senhor seja glorificado. Sejamos vencedores em Cristo. Deus abençoe a todos e a todas. E eu louvo a Deus por tudo nesta noite. Amém, amém e amém. Obrigado. A paz do Senhor.